aspectos legais para empresas de controle de pragas urbanas. RDC 52, 20, 216, 275, isso aí você tem que estar na ponta da língua. Oportunidades, então, que eu preferi focar nas oportunidades. Decreto Federal RDC 52, tá? Para PCO, ou seja, para desinsetizadora, e para controle de pragas em alimentos. Nós temos a RDC 52, que saiu agora, final de 2009, na verdade. A RDC 20, que só faz um complemento na RDC 52. E eu coloquei a RDC 275 ali, que ela dá algumas orientações sobre POP, Procedimento Operacional Padronizado. E dá para se basear para fazer os POPs da empresa nisso aí. De alimentos, nós temos a RDC 216 e 275 da Anvisa. Tá? 216 fala sobre as boas práticas de fabricação, 275 POP, né? Decreto Estadual 23.430, que é o que eu vou começar a falar agora em seguida. Tá? A Portaria Estadual 78 de 2009, ela é como a 216 praticamente, só que ela é a nível estadual. Então, ela vamos dizer assim, tem uma lei estadual aqui que fala sobre BPF em alimentos, que é essa Portaria Estadual 78, tá? E a 368, que é do Ministério da Agricultura. Aqui as leis, isso aqui eu posso passar para vocês depois. Aí tem uma figura que vocês já devem ter visto em outras palestras, que é essa aqui, ó. O controle físico ele pode ser executado tanto pelo estabelecimento, ou seja, padaria, o local lá que vocês estão atendendo, ou pela empresa especializada. E o controle químico, ou seja, no momento que usou o produto químico, tem que ser feito por empresa especializada. Aí tem toda uma discussão. O Ministério da Agricultura, naquela portaria de 368, ele diz assim, o controle de pragas tem que ser feito por um profissional capacitado, por pessoa capacitada. Mas ele não diz assim, tem que ser com empresa especializada, ou pode ter um interno, ele só diz que a pessoa tem que ser capacitada. Mas a gente tem aqui, no nosso estado, aquele decreto que eu falei antes, que é esse aqui, que ele fala algumas coisas que vale para todo tipo de estabelecimento de alimentos. Tá? E, a rigor, aquela figura que eu passei antes ali, ela está abrangida aqui, e ele tem que ser feito por empresa especializada. Isso é uma questão que talvez em alguns locais seja mais difícil, em outros mais fácil de reverter, no sentido de ser benéfico para o nosso setor, mas eu acho que o trabalho tem que começar a ser feito, né, porque no momento que isso for começar a se disseminar, aquilo que eu falei de manhã, não vai ter mercado para todos vocês atenderem. Vai faltar desinsetizadora para atender todo mundo, se isso vocês conseguirem, e a gente está à disposição de vocês para ajudar nesse sentido, de começar a ampliar o mercado nesse sentido aqui. Depois, se vocês quiserem ver, o artigo 6º, enumera as atividades que estão sujeitas a essa legislação, que é quase tudo, e na área de alimentos é tudo mesmo. Isso, eu tirei a dúvida com um pessoal que faz a fiscalização da Secretaria Estadual da Saúde, ele disse, não é tudo. Mas um açougue que é do Ministério da Agricultura. Não, é tudo. Ele tem que ter o alvará sanitário também, ele está sujeito a seguir essa legislação. Artigo 433. Os estabelecimentos industriais e comerciais são obrigados a cumprir, além das exigências específicas para cada finalidade, as seguintes exigências de ordem geral. Número 13. Manter todas as dependências à prova de roedores. Número 14. Dispor de dispositivos que impeçam a entrada de insetos e impurezas evitáveis nas aberturas dos locais onde se elaborem, fracionem, acondicionem, depositem ou armazenem alimentos não embalados. E é mais uma legislação para vocês pedirem também o apoio do cliente de vocês para ajudar. Tem que botar uma telinha ali, tem que tapar aquele bueiro, né? Está cumprindo a legislação aqui. Artigo 436. Todas as dependências e instalações dos estabelecimentos de alimentos devem ser mantidas em bom estado de conservação, em perfeitas condições de higiene, antes, durante ou após a realização dos trabalhos ou atividades. E aí tem alguns parágrafos aqui que são interessantes. Por exemplo, parágrafo 6º, é obrigatória
a desinsetização e desratização periódica dos estabelecimentos a serem realizadas por firma especializada. Eu lembro vocês de novo, nós estamos falando de uma legislação sanitária que abrange todo tipo de estabelecimento de alimentação aqui no estado. Tá? Ou seja, abrir uma avenida aí para a gente passar. A gente tem que fazer o uso disso aqui. A gente tem que mostrar para o cliente, tem que mostrar para a vigilância do município onde a gente trabalha, que esse tipo de legislação existe e que ela tem que ser seguida. Tá? E aí, não interessa se é do Ministério da Agricultura, de onde que é um estabelecimento de alimentação, está abrangido nesse decreto estadual, aqui no Rio Grande do Sul, tem que ser feito por empresa especializada. O artigo 644, só podem ser feitas desinsetização e desratização nos domicílios ou em ambientes de uso coletivo por empresas devidamente licenciadas no órgão competente da Secretaria da Saúde. Mas a RDC 52 ela veio substituir a RDC 18, ela é de outubro de 2009. Essa RDC, então, substituiu a RDC 18. Algumas definições importantes. Ele tem uma série de definições ali, mas eu listei só as que eu considerei mais importantes. Tá? Controle de vetores e pragas urbanas. Aí entra aquele negócio, Lourenço, que a gente estava falando aqui, que ele diz ali, ó, conjunto de ações preventivas e corretivas de monitoramento ou aplicação, ou ambos, com periodicidade minimamente mensal, visando impedir de modo integrado que vetores e pragas urbanas se instalam ou reproduzam no ambiente. Isso aqui não tinha na 18, é uma novidade da 52. Uma empresa especializada é uma pessoa jurídica devidamente constituída, licenciada pelos órgãos competentes da saúde e do meio ambiente, para prestar serviço de controle de vetores e pragas urbanas. Para funcionamento, e aí é uma coisa que o bicho anda pegando aqui no Rio Grande do Sul, a empresa, no artigo 5º, diz que a empresa de controle de pragas precisa de licença sanitária e ambiental. Por que eu digo que o bicho está pegando? Porque a gente tem uma legislação ambiental aqui meio chata. A pessoa tem que se mudar daí, se não... Tu pode até conseguir uma licença provisória que vale período de 6 meses a 2 anos, dependendo da situação, mas tu vai ter que te mudar. No final das contas, tu vai ter que te mudar. Então, se o cara não tem como se mudar, e aí fecha. Se tu não tiver nessas condições, tu vai ter que te mudar. Então, mas tu pode, mas tu... Oi? Ah, é isso aí que o Marcos falou, depósito, bem lembrado. Pode mudar o depósito. Eu ia falar depois, porque ele fala depois ali, mas bem lembrado do que o Marcos falou. Ele separa a figura do depósito do escritório. Ou seja, o estabelecimento operacional. Tá. O que é o estabelecimento operacional? É o teu depósito, é a tua área de lavagem de equipamento, de guarda de equipamento. E isso tem que seguir esse regulamento. Sim. O teu escritório não interessa onde é que está. Mas o teu depósito tem que seguir aquele regulamento. Tá, mas de repente o teu depósito pode ser em outro lugar, então. Sim. Não, a gente não pode entrar muito nesse mérito aí, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui discutindo, verdade, né? É. Mas é o que está escrito lá, são as exigências que eles cobram. Eu também não concordo com uma série delas, tá? Mas é o que eles exigem. A contratação de serviço de controle de pragas urbanas tem que ser feito por uma empresa especializada. Isso está escrito no artigo 6º. Ou seja, se um estabelecimento vai contratar alguém, ele não pode contratar uma empresa de zeladoria. Ele tem que contratar uma empresa especializada. Tá? Isso aqui derruba, às vezes, edital de licitação, que o cara pede limpeza, vigilância e desinsetização. Não, é separado. Pode até, de repente, botar no mesmo edital, mas os objetos são separados. Os produtos têm que ser saneantes, desinfestantes de venda restrita ou livre e registrados na Anvisa. Nenhuma novidade. Responsável técnico tem que estar habilitado em controle de pragas urbanas, registrado no Conselho Profissional, ou seja, se é um veterinário tem que estar no Conselho Regional de Medicina Veterinária, se é um agrônomo no CREA, e assim por diante. Só que o Conselho tem que dar comprovação que ele está apto a executar a função. E aí vem uma coisa interessante, que é, na RDC 18 tinha escrito lá, um responsável técnico pode ser veterinário, agrônomo, biólogo, tal.
A Anvisa recuou nesse sentido, porque diz que tem uma série de liminares lá, e que eles não podem dizer que um profissional está apto ou não a executar uma atividade. Quem tem que dizer isso é o conselho profissional. A empresa também deve possuir registro no mesmo conselho, e a validade do registro é âmbito estadual, ou seja, vocês querem prestar, a empresa aqui quer prestar serviço em Santa Catarina, tem que estar registrado no Conselho Regional de Santa Catarina também. Tá? As instalações, aí entra aquilo que a gente estava falando, estabelecimento operacional. É proibida a instalação do estabelecimento operacional em edificações de uso coletivo, ou seja, num conjunto comercial não pode, seja comercial ou residencial, e aí tem essa parte que está negritada aqui, e em áreas adjacentes a residências, locais de alimentação, creches, escolas e hospitais. A discussão foi longe e a Anvisa recuou e publicou agora no início de 2010 a RDC 20, que ele removeu esse item negritado aqui. Então esse texto ficou só assim. É proibida a instalação do estabelecimento operacional em edificações de uso coletivo, seja comercial ou residencial. Os veículos têm que ter compartimentos que isolem os produtos ou equipamentos dos ocupantes. Tem que ser de uso exclusivo para controle de pragas urbanas. As embalagens vazias, então, devem retornar imediatamente à base operacional para inutilização e descarte. O destino final é de responsabilidade do fabricante ou importador. Ou seja, a Syngenta vai dizer para a gente, ó, devolução das minhas embalagens tem que ser feita dessa forma, dessa forma, dessa forma. As embalagens têm que sofrer inutilização e tríplice lavagem. No comprovante de execução do serviço também tiveram algumas alterações. Tem que constar nome do cliente, endereço do imóvel, pragas-alvo, data de execução dos serviços, prazo de garantia por extenso, por praga, ou seja, vocês estão fazendo serviço para, sei lá, mosca, barata e formiga. E vocês vão dizer assim, tá, para barata é tanto tempo, para mosca é tanto tempo e para formiga é tanto tempo. Pode ser períodos diferentes. A legislação está abrindo agora para isso. Tem que ter o grupo químico dos produtos utilizados, o nome dos produtos e concentração, as orientações sobre o serviço, alguma orientação para o cliente, nome do responsável técnico e registro no conselho, número do registro, número, telefone do Centro de Informações Toxicológicas, mais próximo, a identificação da empresa especializada, no caso são vocês, razão social, nome, fantasia, endereço, telefone, números das licenças ambiental e sanitária, com os respectivos prazos de validade. Propaganda, toda a propaganda de vocês tem que ter identificação das empresas nos órgãos fiscalizadores e as licenças. Proibido usar termos como aprovado, recomendado por especialista, autorizado pelo Ministério da Saúde, ou também, o produto é inócuo, é seguro, é atóxico, é natural, né, no sentido de incentivar as pessoas a utilizar o serviço, porque seria seguro, não tem risco.